Quais são os 4 tipos de fundos imobiliários? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor me sigam, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo essas lives aí todo santo dia. Bom, galera, então só relembrando aí para quem não sabe o que são fundos imobiliários, são fundos de investimento, caramba, até desafinei, são fundos de investimento que investem majoritariamente no setor imobiliário, tá certo? Então fundos de investimento são uniões aí de investidores que juntam seus capitais e cedem eles, né, para terceiros, para empresas especializadas investirem por eles, né? Então, com várias estratégias, é quando a gente quer realmente terceirizar a atividade de investir, e fundos imobiliários são fundos de investimento que vão investir basicamente no setor imobiliário. Agora, o que muita gente não sabe é que existem 4 tipos de fundos imobiliários, tá certo? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho cada um deles e algumas características que eles têm, que aí pode ser uma coisa que talvez muita gente não tenha essa noção que eles têm eles se comportam de maneiras diferentes e vão ter vantagens e desvantagens diferentes também para cada pessoa, tá certo? Então, o primeiro tipo de fundo imobiliário, eu acho que é o que todo mundo conhece, que as pessoas acham que só tem ele, né? Que são os fundos de tijolo. Só antes de eu continuar, lembrando que essas classificações entre os 4 tipos não é uma classificação acadêmica, foi algo mais uma convenção, né? Convencionou-se no mercado dividi-los dessa forma porque fica mais fácil de analisar, tá certo? Então, o primeiro são os fundos de tijolo, que são os fundos que efetivamente detêm imóveis. Então, eles compram imóveis ou constroem imóveis para em seguida alugá-los a grandes empresas, normalmente, né? Inquilinos aí de primeira linha, na maioria dos casos, para receber esses aluguéis e ficar pagando esses aluguéis em forma de renda mensal ali para os cotistas. Então esse é basicamente o que todo mundo conhece, né? É você realmente ser dono ali de vários imóveis que fazem parte do fundo, e aí esse fundo vai ficar distribuindo esses rendimentos mensalmente, isentos de imposto de renda, né? E aí você fica recebendo aquela renda mensal tranquila. Qual é uma vantagem dele? É que essa renda isenta de imposto vem de contratos de aluguéis que os inquilinos têm. Então ela tende a ser corrigida com a inflação, já que os contratos de aluguéis também costumam ser corrigidos com a inflação, e os imóveis também tendem a valorizar com o tempo. Muita gente aqui conhece aquela história, né, do tio, do primo, do pai, do avô, que comprou um imóvel de 50 mil reais lá em 87 e hoje o imóvel vale 3 milhões. Entendeu? Dependendo de onde os imóveis estão localizados, se são bons imóveis, a tendência é que eles valorizem no decorrer do tempo, pelo menos tanto quanto a inflação ou até mais, já que os imóveis têm valor real intrínseco, né? A gente mora no imóvel, a gente vai trabalhar no imóvel, então é muito difícil que ele perca o seu valor se for um bom imóvel. E como fundos imobiliários só tem basicamente, na maioria dos casos, né, se você escolher bons fundos, excelentes imóveis em excelentes localizações, então eles vão tender a valorizar também. Logo, se você tivesse uma carteira, por exemplo, só de fundos de tijolo, você poderia gastar sem medo a renda mensal que eles te dão inteira, porque você sabe que essa renda tende a ser corrigida com o tempo e a própria cotação dos fundos também tende a valorizar aí conforme o tempo passa, tá? E aí você vem para os segundos tipos de fundo, os segundos não, né? O segundo tipo de fundo, que seriam os fundos de papel. Por que eles têm esse nome? Porque eles não investem em imóveis físicos, basicamente, tá? Até investem, mas não é o foco deles. Eles investem majoritariamente em títulos de renda fixa lastreados no setor imobiliário. Então, para quem já estudou renda fixa, vocês sabem o que é uma LCI, né? Uma letra de crédito imobiliário, ou um CRI, um certificado de recebível imobiliário. Então, esse tipo de fundo vai basicamente selecionar e comprar diversos desses títulos, tá? E esses títulos vão ter, em muitos casos, rendimentos mensais, por exemplo, os CRIs, né? Você está comprando um direito de receber aluguéis de inquilinos aí de imóveis de terceiros, né? Que venderam esses direitos para ter esse dinheiro mais cedo. E agora você recebe esses aluguéis no lugar dessa pessoa. Então, eles também vão pagar uma renda mensal, tá certo? E aí, qual que é a diferença dos fundos de papel basicamente para os fundos de tijolo? Por eles não possuírem imóveis, basicamente quase que 100% do rendimento deles eles já distribuem mensalmente, tá? Então, muita gente se engana, às vezes a pessoa vai lá quando vai comparar fundos imobiliários, ela olha o de tijolo, aí vai ver ali um dividend yield de, sei lá, 6, 7% ao ano. E aí, quando ela fez o filtro, ela não separou por tipo de fundo, aí aparece lá aquele fundo de papel com um dividend yield de 9, 10% ao ano, 11% ao ano. Aí a pessoa fala, pô, vou nesse aqui que é melhor. Só que ela não está se atentando que esse fundo de papel, por ele pagar basicamente toda a rentabilidade dele mensalmente, o valor da cota não tende a se valorizar, ele não tem imóveis, ele tem apenas títulos, tá? Então ele vai basicamente entregar toda a rentabilidade. Então é você que vai ter que todo ano calcular ali mais ou menos quanto foi a inflação
para tentar repor uma parte da inflação, talvez comprando mais cotas do imóvel, porque se você ficar gastando tudo que ele te der mensalmente, vai chegar um ponto que você vai começar a perder poder de compra, porque você está gastando também o dinheiro da inflação, coisa que acaba não acontecendo quando você tem, por exemplo, os fundos de tijolo. Então, eles são fundos assim que têm menos volatilidade, tá? Então a cota dele não oscila tanto, e isso talvez não seja uma coisa tão boa, porque ela também não vai valorizar tanto, né? E ele vai ter uma consistência de rentabilidade mensal maior em valores maiores também. Então, em determinadas estratégias pode ser interessante. Se você às vezes tem um objetivo ali financeiro de médio prazo, sei lá, entre 5 a 10 anos, que você quer dar uma turbinadazinha às vezes ali na sua rentabilidade, mas você não quer correr tanto o risco da volatilidade, você poderia ter uma parte da sua carteira, por exemplo, em fundos de papel. Tá? Os de tijolo eles já vão ser mais interessantes de médio para longo prazo mesmo. Se bobear para prazos mais longos, porque aí a gente consegue ganhar também com essa valorização dos imóveis do fundo, tá certo? Então essa é a diferença. Eu até sugiro para investidores, pessoas físicas convencionais que não são analistas de investimento, que às vezes querem ter na sua carteira os CRIs, que são títulos de renda fixa mais arriscados, mas que também vão trazer boa rentabilidade, ao invés de você ir lá por conta própria e comprar um CRI, você comprar um fundo imobiliário de papel, porque aí você vai ter uma gestão profissional que vai estar analisando todas as empresas e selecionando os melhores CRIs do mercado. Logo, você vai ter uma diversificação pagando muito pouco, né? Você compra uma cota de fundo por, sei lá, R$120, R$150. Um único CRI pode custar 2 mil, 5 mil, 10 mil reais. Tá? E outra coisa, os CRIs têm prazos longos. Se você compra um CRI por conta própria, você vai ficar com o seu dinheiro preso lá por 5, 10 anos. Enquanto que se você compra um fundo imobiliário que investe em CRIs, você pode comprar e vender na hora que você quiser. Então tem essa vantagem também. Tá? Eu acredito que para a gigantesca maioria dos investidores, pessoas físicas comuns, investimentos como CRIs, a melhor forma é você investir realmente através de fundos imobiliários de papel. Tá? Bom, Tânia, quais as taxas dos fundos imobiliários? Olha, eles têm basicamente taxa de administração, tá? Eu acho que essa é a principal. Basicamente todos eles vão ter, só que a vantagem é que as taxas deles são mais baixas, né? Do que ações. Por exemplo, fundos de ação costumam ter uma taxa ali de administração de 2% ao ano. E os fundos eu vejo a maioria ali entre 0,65% ao ano, 1% ao ano. Então vai variar bastante, mas eles costumam ter taxas menores, tá? E a vantagem também de que eles pagam rendas mensais isentas de imposto de renda torna um grande atrativo, porque nos fundos convencionais o que acontece? Como eles não pagam rendimento, se você compra um fundo de ação, por exemplo, o que acontece? Os dividendos que as ações pagam, o fundo incorpora no patrimônio do fundo, e aí não vai distribuir aqueles dividendos. Então o que acontece? Como os fundos não têm isenção de imposto de renda, se no futuro você vender uma cota com lucro, e provavelmente você venha a vender uma cota com lucro, porque se ele está incorporando aqueles dividendos, a probabilidade é que a cota valorize, você acaba pagando um imposto de renda em cima do ganho de capital, onde parte desse ganho de capital veio de dividendos que seriam isentos, se você recebesse eles diretamente. Tá certo? Então isso é uma ineficiência tributária que a maioria dos fundos tem. Enquanto que os fundos imobiliários, por pagarem esses rendimentos isentos de imposto, aí acaba sendo um grande atrativo. Isso somado às taxas de administração que são mais baixas, acabam fazendo ser investimentos mais interessantes. Eu não sou muito a favor de fundo. Quem conhece o meu trabalho, acompanha o meu conteúdo, sabe que na maioria dos casos eu acho mais interessante você montar sua própria carteira. Mas no caso dos fundos imobiliários em específico, eu acho que são uma das poucas opções, juntamente ali com os ETFs americanos, onde vale a pena você ter fundo, tá? Bom, vamos lá. Então esse foi o segundo tipo de fundo, os fundos de papel, e aí a gente vai para o terceiro tipo de fundo, que são os fundos de desenvolvimento imobiliário, tá certo? Então eles são fundos que estão entre os mais arriscados. Normalmente você não ouve falar muito deles, porque muitos são inclusive restritos para investidores qualificados, que são aqueles investidores que têm milhões ali investidos ou que têm algumas certificações do mercado financeiro, então eles não são acessíveis para muitas pessoas. E eles são mais arriscados porque é como se eles construíssem os imóveis para depois vendê-los, tá? Então, fazendo um paralelo aqui, é quase como aquela história de você comprar imóvel na planta, sabe? Que é você compra mais barato, daqui a pouco se valorizar você vende, ganha dinheiro, mas todo mundo sabe que comprar imóvel na planta também vem com vários riscos atrelados. Você tem uma expectativa, né, que aqueles imóveis vão ser bons, vão ser vendidos por um preço alto, mas pode ser que não sejam, pode ser que a empresa se enrole no meio do caminho com dívida e não conclua a construção, pode ser que atrase. Então, tudo isso vai acontecer com esses fundos de desenvolvimento também, tá certo? E eles também costumam ter uma característica interessante, que é um negócio chamado de renda mínima garantida. Como esse fundo é criado e ele ainda não tem imóvel, como é que ele tira o rendimento mensal dele? O que ele faz basicamente é o seguinte, quando ele abre as cotas, né, quando ele emite, faz a IPO ali do fundo,
entendeu? Ele basicamente cobra um valor acima do patrimônio. Então, se ele precisava, vamos lá, de um patrimônio de 10 milhões para construir um imóvel, e ele fez um cálculo que precisa garantir uma renda mensal para os cotistas por 3 anos de um valor X, ele vai de repente cobrar, sei lá, 25 milhões, entendeu? Porque aí esses 15 milhões a mais ele vai passar 2, 3 anos, sei lá, o tempo que ele construir aqueles imóveis, distribuindo isso como rendimento mensal. Ou seja, ele está meio que te devolvendo o teu dinheiro enquanto ele não termina de construir, tá? Isso também tem outras formas deles arrumarem esse tipo de recurso, tá? Então, isso é uma coisa a se tomar muito cuidado, porque elas costumam ter um prazo, e quando aquele prazo acaba, se o fundo não tiver conseguido construir o imóvel, ele pode ficar sem renda, tá certo? Então, é por isso que os fundos de desenvolvimento, eles são muito arriscados. Para quem é iniciante, não sabe fazer esse tipo de análise, é melhor você não se meter com eles, tá? Provavelmente você nem conseguiria, né? Porque é difícil você achar uns interessantes ali que você, como pessoa física, consegue investir, sem ser investidor qualificado. Mas você tem que fazer uma análise muito mais criteriosa, tem que entender realmente aí do setor de construção civil, ver lá como é que vai estar a obra, quando vai ser entregue, fazer o cálculo da renda mínima garantida. Então, para a maioria dos investidores, eu me manteria longe. Isso daí é realmente para quem entende mais, para quem está disposto a correr mais risco e realmente gosta ali do mercado imobiliário, tá? Então, esses seriam os fundos de desenvolvimento. E por último, a gente tem os fundos de fundos, né? Funds of Funds, os famosos FOFs. Tá, então você tem aí fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários, tá certo? Então, qual a vantagem e qual a desvantagem? A vantagem basicamente é que aí você compra uma cota de fundo imobiliário e você está automaticamente diversificado ali em dezenas de imóveis. Então, dependendo do aporte mensal da pessoa, né, como cada cota de fundo às vezes custa ali 100, 150 reais, vamos dizer que a pessoa tenha um aporte mais modesto ali de 200, 300 reais e ela precise ainda, né, dividir a carteira dela, uma parte vai para ação, uma parte vai para fundo, uma parte vai para renda fixa, reserva de emergência e tal, ela demoraria muito, às vezes, até ela montar uma carteira diversificada, né, ali com 10, 15, 20 fundos imobiliários. Então, o que ela poderia fazer, né, a princípio, ir começar a comprar através de fundos, porque ela comprar um, esse fundo vai lá e comprar vários e pronto. Então, ela com um fundo já tem vários fundos automaticamente, tá certo? Mas, como nem tudo são flores, né, isso também vai trazer riscos, porque esses fundos costumam ser os que têm maior taxa de administração, porque cada fundo já tem sua taxa de administração. E o fundo de fundo vai ter a sua também. Então você acaba tendo, às vezes, uma espécie de sobreposição de taxa de administração. E a própria taxa desses fundos, né, costuma ser mais alta por causa disso. Então você encontra, normalmente, as maiores taxas de administração de fundos imobiliários vêm dos fundos de fundos, tá? E só uma curiosidade, assim, que eu tinha até esquecido de falar, tem alguns que dá pelo nome do fundo para você já ter uma noção do que ele faz, tá? Isso não é uma regra, não são todos, mas, por exemplo, nos de tijolo, às vezes o inicinho, as duas primeiras letras costuma ser ali da gestora do fundo e as duas letras do final mais ou menos da estratégia, né? Então, por exemplo, se você pega XPLG, que aí é um fundo da XP de logística, tá? Então ele é um fundo de tijolo. Aí você tem, sei lá, HGLG, mesma coisa, né? Aí o LG ali vem de logística. Por exemplo, XPML, que é XP Malls. Malls é de shoppings, né? Então você teria essa questão aí de shopping. Então, aí quando você vai para os de papel, aí é uma salada ali, realmente não tem nenhuma regra, entendeu? Cada um tem um nome diferente. Os de desenvolvimento, mais ou menos também. E os de fundo, às vezes você reconhece ou pelas letras FF ou FOF mesmo, né? Às vezes, tipo assim, HFOF, entendeu? BCFF, tá? De Funds of Funds. Então, é uma forma ali, às vezes, também rápida, quando dá para ver, né, de você só olhando o nome do fundo ali já saber mais ou menos do que se trata. Tá certo? Então, pessoal, esses são... e os fundos de fundos, dependendo dos fundos que ele tem, a cota dele tende a não oscilar tanto, né? Então, vai que ele é um fundo que investe em muitos fundos de papel, como eu falei para vocês, a cota não oscila tanto, então o fundo de fundo vai costumar ter uma volatilidade um pouco menor, tá? Então, ele, como eu falei novamente, né, tomando volatilidade como risco e tomando diversificação também como redução de risco, ele pode ser uma ótima opção ali para quem está querendo também naquele mesmo esquema do fundo de papel, quem está pensando ali talvez num prazo médio ali, médio começando a longo, assim, está preocupado um pouco com volatilidade, você poderia compor uma carteira, por exemplo, com fundos de papel e fundos de fundo, tá? Que aí você correria um risco menor de você ter altas volatilidades na cotação e quando chegar ali no momento de você retirar o dinheiro para o seu objetivo, de repente ter acontecido uma queda nos fundos e tá desvalorizado pra caramba. Isso tende a acontecer menos nesse tipo de fundo, tá certo?
Então é isso, galera. Muito obrigado aí por quem ficou até agora. Tô derretendo aqui com esse calor, mas amanhã a gente retoma e vem aí com algum outro assunto. Entre lá no grupo do WhatsApp. Valeu, abraço.